Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que o domingo, dia do Senhor, seja para todos e cada um a alegria de poder participar da missa na sua comunidade, de poder escutar a palavra de Deus, de receber e participar da Eucaristia e conviver como irmãos e irmãs. Graças a Deus, nós temos grande parte do país coberto pelas paróquias, pelas capelas, com sacerdotes para celebrar a Eucaristia para nossas comunidades. E onde, em alguns lugares que isso não é possível, temos vários cristãos leigos que celebram a palavra e também reúnem o povo para viver com alegria a sua vida de fé, e santificar assim o final de semana, o dia do Senhor. Eu creio que cada vez mais nós somos chamados a aproveitar desses momentos para escutar a palavra, a nos alimentar da Eucaristia e conviver com os irmãos, para que, acolhendo o dom de Deus, vivendo cada dia nessa escuta do Senhor e final de semana, convivendo, celebrando o dia do Senhor, que nós cresçamos na fé. Nesse ano da fé, meus irmãos e irmãs, eu creio que, junto com a reflexão do domingo, junto com a nossa participação na missa, nós somos chamados também, além da Escritura, da Sagrada Escritura em nossas mãos, a termos também o Catecismo da Igreja Católica em nossas mãos. Seja na versão completa, na versão resumida ou na versão para a juventude, para que todos nós também saibamos ver quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas dúvidas, quais são as questões que o mundo coloca com relação à doutrina da Igreja e procurar no Catecismo esse aprofundamento. E também sabemos que terá muitas paróquias e comunidades que estão fazendo cursos, estão ao mesmo tempo tendo folhetos, ou ainda estão chamando as pessoas para, ou com temas específicos, ou num estudo continuado, numa formação permanente, aprofundar a nossa fé. É muito importante que hoje, sabemos que a revelação do Senhor, que está nas Escrituras, que a tradição da Igreja vai nos trazendo e que o magistério interpreta, ela foi sendo colocada de maneira orgânica no catecismo, que ultimamente, há 20 anos atrás, foi promulgado esse catecismo atual, que atualizou um pouco as várias questões. A fé é a mesma, a doutrina, a revelação é a mesma, mas os problemas modificam com o tempo. As dificuldades ou problemas que vão aparecendo a cada época nessa mudança de cultura, mudança de mundo como nós temos. Por isso o catecismo ele se adapta para que na mesma fé, naquilo que foi revelado, nós também saibamos dar razões e iluminar situações novas que vão aparecendo devido à mudança social. Então é muito importante que nós aproveitemos desse ano da fé para a cada dia, a cada momento, aprofundá-la. E junto com o dom de uma vida de conversão, que até mesmo a concessão de indulgências, a vida de confissão, de participação, de peregrinação, nos ajude a uma mudança de vida, nos faça aprofundar essa fé, conhecê-la cada vez melhor. Eu creio que esse é o momento de nós sabermos as razões da nossa fé e como nós cremos, em que nós cremos, tanto vendo os vários artigos do credo, seja lendo e refletindo sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, sobre a oração do Pai Nosso, e nós aprofundarmos a fé que a Igreja tem, que nos passa da catequese e que nós somos chamados a acolher numa formação permanente e passarmos também aos outros. Então, além de nós vivermos vida de busca de viver a santidade, a fé que nos converte, além de aprofundá-la para o conhecimento, também nós temos necessidade de anunciá-la, de poder anunciar e testemunhar com atitudes muito concretas da nossa vida e das nossas comunidades para o mundo ver quais são as consequências da fé em nossa existência. Para isso, muitos programas de televisão, de rádio, muitos artigos de jornal, muitas reuniões, painéis, conferências, palestras nas paróquias, teremos oportunidade de refazer esse caminho de aprofundamento da fé
da nossa caminhada como filho de Deus. Portanto, aproveitemos bem desse tempo propício, né, e façamos nossa parte, já que é tudo dom de Deus, mas supõe também uma participação nossa, uma resposta nossa a esse chamado. Nesse final de semana, nós estamos já chegando quase no final do ano litúrgico. Estamos no 32º domingo do tempo comum. Vocês sabem que justamente nós temos 34 domingos do tempo comum, terminando o domingo de Cristo Rei. Portanto, estamos aí há poucas semanas de concluirmos o ano litúrgico, que é o ano da Igreja. O ano da Igreja tem uma outra maneira de contar o tempo, né, que não é igual ao ano civil. O ano civil termina em 31 de dezembro. O ano da Igreja, o ano litúrgico, termina no sábado que antecede ao domingo do Advento, que são 4 domingos antes do Natal, né? Portanto, naquela semana, a 34ª semana do tempo comum, que tem como no domingo o domingo de Cristo Rei. Portanto, nessas últimas semanas seria um bom momento também de nós fazermos um bom balanço da nossa vida, da nossa caminhada como cristãos. E a palavra de Deus hoje, desse final de semana, recorda para nós, tanto na leitura primeira como no Evangelho, de viúvas. Na leitura primeira, primeiro livro dos Reis, fala da viúva chamada de Sarepta, né, uma cidade, e que Elias chegou ali e pediu água e pão, né, pão e água para se alimentar depois de uma caminhada, chegando à porta da cidade, que viu essa viúva juntando lenha, e disse, por favor, me dê um pouco d'água, né, para que eu beber, e me dá também um pedaço de pão. E a viúva disse, não tenho. Eu tenho um restinho de farinha, um restinho de óleo, que eu vou agora, estou catando lenha para fazer o último pão, e eu e meu filho vamos comer, e vamos esperar para morrer, não tem mais comida, né? Então, justamente fala, Elias falou, não tenha medo, partilhe, e nunca vai te faltar o pão nem o azeite. A farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. É interessante, meus irmãos e irmãs, porque a figura da viúva é a figura daquela pessoa mais necessitada, que tem ninguém por ela e que está, muitas vezes, sendo colocada como frágil, não é, dentro da Escritura. E, além do mais de viúva, não tinha mais nada, não tinha mais comida para sua família, para ela e para seu filho, não tinha mais. No entanto, na leitura do profeta diz que quanto mais ela partilhou, né, com o profeta o pão, né, o azeite, a água, não lhe faltaria até que voltasse a ter o alimento sobre a face da terra. Então, uma época de seca, sem alimentação. Muitas vezes, eu creio que o grande problema nosso é que nós somos formados dentro de uma mentalidade de acúmulo e de dificuldade de partilhar com os outros. Achamos que devemos acumular, ter para nós, os outros que se danem. Enquanto que a lógica do Evangelho é que quanto mais você partilha, mais você tem. Até mesmo a igreja no Brasil, quando falava sobre as missões, por exemplo, isso já é uma coisa interessante, assim, não adianta você querer partilhar enviando missionários só depois que você tiver tudo pronto aí na sua diocese, na sua paróquia, onde não faltar mais nada, nenhuma missa, nenhum padre. Você tem que partilhar da tua pobreza. Essa lógica, né, da Escritura Sagrada deve influenciar toda a nossa vida. E nós procuramos fazer o bem, não porque sejamos tudo bem conosco, não nos falte nada, mas partilhar do pouco que nós temos. É aquilo que nos fala com muita clareza a leitura primeira, e o Evangelho também coloca da mesma forma. Sim, o Evangelho desse domingo, também Jesus vai mostrar um pouco esse aspecto, né, da partilha daquela pessoa que quase nada tem. Aqui eu falo na leitura, na segunda parte do Evangelho desse domingo, de Marcos 12, fala também da viúva que estava lançando, as pessoas estavam lançando as esmolas justamente lá no templo, para o templo, cofre de esmolas. Muita gente colocava muita coisa do que tinha, até chegar essa pobre viúva, né, e lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas um quadrante.
E aí Jesus chamou seus discípulos, é um pouco o ensinamento de Jesus para os seus discípulos, e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo que tinha para o seu sustento. Palavra de Jesus, meus irmãos e irmãs, que revela o que para nós? Primeiro, a providência, mas também revela que Deus vê justamente na quantia de coisas ou de coisas que você possa fazer, mas sim o seu coração, se vê realmente o interior, vê além das aparências. Eu creio que nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, é que nós somos chamados a nos colocar diante de Deus com toda a transparência. Sabemos que diante do Senhor, Ele nos vê e sabe quais são nossas intenções mais profundas, quais são nossas dificuldades, nossos problemas, quais são realmente as nossas convicções ou nossas falsidades. E nós somos chamados a nos colocar diante dEle com o nosso coração aberto e sabendo que Ele nos vê e conhece cada um de nós e olha a cada um de nós vendo mente o coração que está disponível ou não a Ele. Essa viúva acabou dando muito mais do que os outros, porque proporcionalmente ela deu tudo que tinha. Os outros deram daquilo que sobrava. Meus irmãos e irmãs, o Senhor vê esse nosso coração, vê essa nossa vida. Então, nas leituras de hoje, leitura primeira e na leitura do Evangelho, falando da viúva, ou dessas duas viúvas, nos lembra justamente a necessidade da partilha, e sabemos que quanto mais partilhamos, mais nós vamos tendo também esse dom em nossa vida, e do outro lado, sabendo que o Senhor vê realmente não a quantia material que nós fazemos, mas sim o coração que partilha, dando tudo aquilo que tem. É uma palavra que nos questiona muitíssimo. Essa palavra desse final de semana deve assim nos tirar um pouco do nosso comodismo, dizer como é que eu estou realmente fazendo isso, partilhando. Eu vejo acontecer muito isso, né, por exemplo, agora durante a nossa preparação para a Jornada Mundial da Juventude, né? Quantas famílias que têm, às vezes, poucos lugares na sua casa, né, mas o que tem vai partilhar para receber jovens ali, né? Ou seja, quase não tem muito espaço, mas o espaço que tem partilha. Quantas pessoas, às vezes, que têm pouco, né, têm dificuldade, quando vê, sabe cuidar de tantas crianças órfãs, necessitadas. Conheço tantas famílias, às vezes, que acolhem pessoas que não têm mais o pai ou a mãe e se desdobram para que tenham o pai e a mãe, sendo que há dificuldade para si mesmo. Né? Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, procuram fazer o bem, né, dando do seu tempo que quase não tem para ajudar os outros e para poder evangelizar. Há sempre um ditado, né? Se a gente quer alguém faça alguma coisa, dá para quem mais tem trabalho. Não sei se isso é tão uma lei geral, mas é quando a pessoa tem essa generosidade, né, de poder partilhar e fazer o bem. Então a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é um convite para todos nós, para sermos transparentes diante do Senhor. De nós pedimos ao Senhor que nos ajude cada vez mais a viver nossa doação, nossa disponibilidade com alegria. Isso nos faz viver uma vida mais leve e mais feliz também. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós temos a carta aos Hebreus, a segunda leitura, que completa um pouco, dizendo que nós temos apenas uma única vida para viver tudo isso. Né? Fala a leitura de hoje, está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não por em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que esperam. Portanto, nós temos uma única vida que recebemos de Deus e somos chamados justamente a vivê-la. E essa única vida é salva em Jesus Cristo, que já veio a todos nós como Salvador, que derramou seu sangue por nós. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, sabemos também que o Senhor virá uma segunda vez para trazer
o juízo final, a salvação a todos nós. Portanto, nesse pouco tempo que nós temos de vida, nessa única vida, vamos vivê-la intensamente, abrindo nosso coração, fazendo o bem, partilhando, sendo transparente e vendo as maravilhas que Deus vai fazer na nossa vida, fazendo-nos testemunhas de um mundo novo, de uma situação diferenciada nesse mundo de tanta corrupção, de tantos apegos, de tantas mortes e violências por causa de tantas questões, enquanto que o cristão é chamado a viver na alegria e na leveza dos filhos de Deus. Um bom domingo a vocês, muita paz, que o Senhor ilumine suas vidas e escutamos a palavra de Deus com alegria nesse final de semana em nossas missas, nossas comunidades. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.